www.hbsselect.com.br e faça seu cadastro. Não é válido para menores de 35 anos. HBS Select. Você não nos escolhe, nós que te escolhemos. Não é válido para menores de 35 HBS Select. HBS foi criada para pessoas diferenciadas, como você. Sempre pagando o seguro e nunca precisa dele. Por isso que surgiu a HBS. Seja exclusivo, seja HBS Select. Só os melhores têm. Acesse www.hbsselect.com.br e faça seu cadastro. Não é válido para menores de 35 anos. HBS Select. Você não nos escolhe, nós que te escolhemos. 9850 HBS Select. Você não nos escolhe, nós te escolhemos. HBS Select. HBS foi criada para pessoas diferenciadas, como você. Sempre pagando o seguro e nunca precisa dele. Por isso que surgiu a HBS. Seja exclusivo, seja HBS Select. Só os melhores têm. Acesse www.hbsselect.com.br e faça seu cadastro. Não é válido para menores de 35 anos. HBS Select. Você não nos escolhe, nós que te escolhemos. HBS Select. HBS foi criada para pessoas diferenciadas, como você. Sempre pagando o seguro e nunca precisa dele. Por isso que surgiu a HBS. Seja exclusivo, seja HBS Select. Só os melhores têm. Você vai ouvir o programa Opinião, imparcial e objetivo, destacando os principais acontecimentos de Alagoinhas, da Bahia, do Brasil e do mundo. Dentro de 5 segundos, programa Opinião. Você bem informado. Ivaldo Silva. Marconi William. 6h22.
Boa noite para você acompanhando a partir de agora o programa Opinião, o seu jornal no rádio com resumo das principais notícias do dia. São 6 horas mais 22 minutos nesta noite mais do que agradável. Afinal de contas, estamos juntos a partir de agora para discutirmos os principais problemas e as potenciais soluções deste país de dimensões continentais. Para isso, óbvio que a equipe do programa Opinião conta com você, com a sua gentileza, com a sua vontade de mostrar a sua indignação e mostrar que você se preocupa com este país e que você quer o melhor para ele. Portanto, estaremos juntos nesta edição, daqui a pouquinho, a participação de Evaldo Silva. Se você quer participar conosco, você tem as nossas lives, primeiro em nosso canal no YouTube, Programa Opinião Oficial. Procura aí, Programa Opinião Oficial. Entra lá, se inscreve, né? Clica no sininho, ativa as notificações, deixa um like espertinho pra gente ali, por favor. Você também tem live através do Facebook, Programa Opinião / você é a nossa página no Facebook, você vai lá e se inscreve também, segue a nossa página para ficar bem informado, bem informada sobre as nossas publicações, as nossas lives. Também você pode nos enviar um áudio através do WhatsApp 75998488400 75998488400. Para a gente é de fundamental importância que você esteja junto conosco nesta parceria. Programa Opinião, a partir de agora, destacando os principais assuntos do dia. Ministério Público e Volkswagen firmam acordo para reparar violações do regime militar. Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirma inelegibilidade de Marcelo Crivella até 2026. Para quem não sabe, Marcelo Crivella é o atual prefeito do Rio. Governo publica nova portaria sobre procedimento para aborto em caso de estupro. E ainda, contratos assinados por Tarcísio no DENIT durante gestão Dilma entram na mira da Polícia Federal. Secretaria de Saúde é presa na Operação Garrote na Polícia Federal, ou da Polícia Federal, e você vai saber de onde ela é, quem ela é, o que aconteceu. Hoje é quinta-feira, 24 de setembro de 2020. Está no ar o programa Opinião. O que acontece de maior relevância no Brasil e no mundo, você fica sabendo a partir de agora. Informações da agência Clima Tempo, previsão do tempo, cidade de Alagoinhas, neste instante garoa em alguns pontos da cidade, temperatura em 27 graus, poucas nuvens. A previsão para amanhã, sexta-feira, é de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite e as temperaturas deverão oscilar entre 16 e 28 graus. Olha, a Volkswagen assumiu o compromisso de destinar 36,3 milhões de reais para ex-trabalhadores da empresa e para iniciativas de proteção aos direitos humanos. A medida, que serve como reparação ao período da ditadura militar, teve envolvimento do Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado de São Paulo e Ministério Público do Trabalho. Foi assinado um termo de ajustamento de conduta, um TAC, que é um acordo extrajudicial que estabelece obrigações à empresa para que não sejam propostas outras ações judiciais. Assim, encerram-se 3 inquéritos civis que tramitam desde 2015 sobre este assunto. Do montante total de 36,3 milhões de reais, 16,8 milhões serão doados à associação Heinrich Plage, que congrega os trabalhadores da Volkswagen, para que sejam repartidos entre os ex-funcionários um valor de 10,5 milhões de reais que será encaminhado a projetos que resgatam a memória do período, incluindo o Memorial da Luta por Justiça, ao qual foram destinados 6 milhões de reais. Os 4 milhões e meio de reais restantes serão destinados à Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, para o financiamento de novas pesquisas. O termo ainda prevê que a empresa publique a ação em jornais de grande circulação. Estima-se que os desembolsos financeiros definidos no acordo sejam efetuados em janeiro de 2021. Olha, a Volkswagen, uma das empresas mais tradicionais do ramo automobilístico no mundo, já esteve envolvida aí em muitos problemas judiciais. Para quem não se lembra, já burlou a legislação com relação a dispositivos de emissão de partículas que prejudicam a atmosfera, mentiu em outras circunstâncias com relação ao desempenho de veículos, enfim, várias ações trabalhistas, não diferente das outras, mas a Volkswagen tem sido o centro das atenções com relação a problemas com a justiça, isso a nível global, não estamos falando só do Brasil, não. No tocante aí,
sem querer e já parafraseando uma das formas mais tradicionais do atual presidente de falar, no tocante aí, mas brincadeiras à parte, ao período militar, muitas histórias são contadas e muitas narrativas e muitas negativas também. Uma das razões pelas quais dizem aqueles pesquisadores que se aprofundaram no assunto, ou parte deles, e já vi várias entrevistas, já li vários artigos sobre isso, dão conta de que, por exemplo, uma grande empresa fabricante de motocicletas, empresa mundial, que é japonesa, cujo proprietário tem em seu sobrenome o nome dessa empresa, né, sem mais delongas, a Honda, né, o Soichiro Honda, que tem uma história lindíssima, pelo menos a história contada, de superação, não é, de reconstrução da fábrica em função de guerras e de intempéries climáticas, terremotos e por aí vai. Mas dizem, alguns afirmam, que no período da chamada ditadura militar no Brasil, o Soichiro Honda teria apoiado o regime militar e por isso recebeu uma concessão que durou mais de 25 anos para a fabricação de motores 4 tempos no Brasil, com a exclusividade disso. E aí outras empresas, como a Yamaha, também não poderiam, durante esse período, a vigência desse contrato, desse direito adquirido, por assim dizer, ou outorgado pelo governo militar brasileiro à Honda, a Yamaha não poderia fabricar motores 4 tempos. Então, quando esse período acabou, houve um lançamento de uma linha de motocicletas da concorrente Yamaha, que forçou a detentora de todo o mercado Honda a redesenhar, a remodelar, renovar toda a sua linha de motocicletas, street pelo menos, e desde então a ordem do mercado não chegou a se inverter, mas ela detinha quase que 100% das vendas e depois disso passou a não ter mais todo esse potencial de mercado, embora ainda seja líder disparado. Então há muitas histórias que se contam da época do regime militar, a chegada de empresas multinacionais, né? Vale lembrar que a primeira conferência climática a nível global aconteceu em Estocolmo, na Suécia, no comecinho da década de 70, e o Brasil sempre teve isso, né? O que outros países não queriam, não, vem para cá que a gente quer tudo aqui, e por isso muita coisa virou baderna, virou bagunça, mas fiz toda essa contextualização que parece que não tem, e até não chega a ter muita coisa a ver com a matéria em questão, mas a Volkswagen aí com histórias ainda do período da ditadura militar. Com esse termo de ajustamento de conduta, esse TAC assinado, como o próprio texto já deixou claro, evita-se processos judiciais, até porque é um acordo extrajudicial. Então encerra-se esses 3 problemas judiciais, por assim dizer, e aí esse dinheiro, um montante de 36,3 milhões de reais, que para a empresa é nada, até porque os carros, não somente da Volkswagen, mas no Brasil, devido à altíssima carga tributária, são automóveis extremamente caros, e estamos falando aí dos modelos de entrada, o que popularmente se chama o pelado, né? O modelo pelado, o modelo inicial, o modelo de entrada das diversas linhas, de diversos modelos, enfim. São carros extremamente caros, e eis que a Volkswagen foi líder de mercado no Brasil em vários segmentos, principalmente no segmento de carros populares, a linha de entrada mesmo, durante muitos anos campeã de venda. Mas eis que, se vira e mexe, tem algum problema judicial com a montadora. Resta saber se esses valores, esse montante, vai ser realmente utilizado, como o texto deixou aqui bem colocado de forma miúde, cada parte, cada valor para onde deverá ir o dinheiro. E essa operação começará no ano que vem. Tomara que esses ex-funcionários, sim, aliás, que todo o montante destinado via TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, seja de fato utilizado para os devidos fins. Mas eu torço muito mais, claro, para a reparação dos ex-funcionários da empresa. Bom, já estou vendo aqui a participação do Luiz Alberto de Andrade Freitas, na opinião de hoje. Daqui a pouquinho mensagem dele, mas Evaldo Silva comenta a primeira notícia. Boa noite, Marconi, boa noite, ouvinte do programa Opinião. Uma quinta-feira, um final de quinta-feira de paz e tranquilidade para cada um dos senhores e das senhoras. Estamos iniciando, né, mais um programa Opinião. Vai lá no YouTube, programa Opinião Oficial, curte, compartilha, comenta lá no vídeo, gente. Comenta, dá um likezinho. Quem não gosta, deixa eu falar uma coisa, olha, Marconi, deixa eu deixar claro para as pessoas. Você que não gosta, dá um dislike.
Vai lá, comenta, pode xingar a gente, não tem nada não. Faz o mesmo valor pra gente, o like. São coisas da internet, né? Se tiver o dislike também, o like, o YouTube entende como algo positivo, coisas do YouTube. Mas, Marconi, essa notícia que você nos trouxe aí, cara, eu fiquei curioso, aí fui dar uma pesquisada aqui sobre esse núcleo de memorial, criado em 2009 por ex-presos políticos. Olha, Marconi, nesse país, você tem que desconfiar de tudo. No nosso Brasil, gente, quando se fala no regime militar, quando se fala, aí pegaram a Vox, né? Botaram a Volkswagen aí na parede, com várias ações judiciais, com vários juízes, né, desembargadores, ministros, todos eles ligados a esta tendência esquerdista, estão atrás de dinheiro, precisam de dinheiro, precisam de grana. E aí no Instituto, olha só, gente, olha o que tem lá, criado em 2009 por ex-presos políticos, Núcleo de Preservação da Memória Política atua para a promoção de políticas públicas nas questões referentes à memória política e à defesa dos direitos humanos através de ações educativas nessas áreas. Olha, mais um órgão criado para lavar dinheiro, assim como aquele negócio de Lula, né, que ele tem lá, que nunca mais teve palestra de Lula, acabou as palestras de Lula, viu? Nem quando saiu da cadeia, né, que está temporariamente fora da cadeia, nunca mais ele fez uma palestra. E aí você vê, vai para esse núcleo, 6 milhões, Marconi. 6 milhões para esse memorial de luta por justiça. Será que os trabalhadores, esse valor de 18 milhões, vamos lá, vamos falar corretamente, vamos falar que os trabalhadores da Vox tiveram sérios problemas na época do regime. Seus familiares, muitos deles já morreram. Vamos lá, muitos já morreram, já ficaram pelo caminho. 16,8 milhões, será que realmente vai satisfazer a quantidade de trabalhadores que, por algum tipo de ação teve contra eles? E aí vai 6 milhões para o memorial, 4 milhões e meio para a Universidade Federal de São Paulo. Já sabemos, né? Realmente nesse país, Marconi, onde a esquerda governava, ainda teremos muita coisa, teremos muito desta justiça e dessas injustiças por trás, com a mão da esquerda. Muito bem, Evaldo Silva, está aí o comentário dele, sem mais delongas, e já agradecendo aos comentários que começam a chegar também dos nossos internautas aqui em nossa página, vamos ouvir ele, Luiz Alberto de Andrade Freitas. Muito bem, alô Marconi William, boa noite, pessoal do Opinião, programa Opinião, que eu também faço parte, querendo vocês ou não, eu também sou parte desse programa. Eu estou aqui em Feira de Santana, no Terminal Central, não é? Observando aqui as coisas. Estou saindo, viu? Estou saindo de casa, viu, Evaldo? Estou perdendo medo, né? Estou me deslocando um pouco aí, morrendo de medo aqui, mas, né? Vê aí a minha cara aí, todo mascarado aqui, com a camisa do Opinião, para falar de um assunto que chocou a opinião pública no dia de hoje, as declarações do furacão da Copa Jairzinho, ontem à noite transmitindo o jogo do Botafogo, quando disse para a bandeirinha: vá lavar roupa. Não sei se foi uma declaração feliz do furacão Jairzinho, porque pessoas públicas como ele e muitos outros, né? Como ele, Marconi William e muitos outros, devem ter um certo cuidado ao falar alguma coisa, porque não sabe a repercussão que isso pode tomar. E foi difícil para o Jairzinho, para o furacão, porque ele esqueceu de uma coisa fundamental. Tem mulher hoje na seleção brasileira feminina, arrebentando. Será que ele dizia isso para Marta? Vá lavar roupa? O que Marta diria a ele, né? Então foi uma coisa muito feliz do nosso Jairzinho, que transmitia ontem o jogo do Botafogo e ficou no afã disso, porque ele é torcedor do Botafogo e tudo mais, mas não é permitido a pessoas públicas do nível do Jairzinho, o furacão da Copa de 70,
fazer determinadas declarações que vão contrariar o próprio interesse do futebol, né? Para mim, pisou na bola, deu uma derrapada ao nosso simpático Jair. Espero que ele se retrate dessa situação, retire essas afirmações que fez com relação à bandeirinha do jogo. E sem essa de vai lavar roupa, o que é isso, Jairzinho? Perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. De Feira de Santana, Luiz Alberto, boa noite. Valeu, Luiz Alberto, obrigado pela sua participação. Eu não vi o jogo ontem, eu vi depois a reportagem e foi de uma infelicidade, né? O Jairzinho prova o que disseram outros a respeito do Edson Arantes do Nascimento Pelé, né? O Romário, certa vez, polêmico do jeito que sempre foi, não que o Romário tenha sido exemplo de comportamento para ninguém, mas ele disse, o Pelé calado é um poeta, né? Então o Jairzinho mostrou-se poeta também calado, com todo respeito aos poetas. E eu diria que não só foi infeliz, foi de uma burrice, de uma ignorância, de uma idiotice, de alguém que não só pela importância que tem no mundo do futebol, em função de ter feito uma participação decisiva, eu diria, naquela seleção que é considerada pela maioria dos cronistas esportivos, e acredito que de todo o torcedor brasileiro que acompanha futebol, principalmente a seleção brasileira, é um dos principais personagens daquele time que é considerado, repito, como a maior seleção de futebol de todos os tempos. Então o senhor Jairzinho deveria ter ficado calado, até porque não é só no futebol. Há muito tempo que se tratando de seleção brasileira, a feminina, mas dá de 10 na masculina, pelo menos para mim, dá muito mais gosto, guardadas as devidas proporções, em função, é claro, da capacidade física, não vai comparar a força física de um homem com uma mulher. Enfim, então isso tem a ver com explosão, com velocidade e tal, mas no que se refere a jogar futebol, para quem é boleiro, né, que é outra gíria do futebol, para quem é das antigas como eu, para quem não faz parte da geração PlayStation, né, os consoles de videogame, nem se chama mais videogame, que se joga de um tempo para cá, para quem não é da geração, para quem é anterior à geração YouTube, né, gente que diz que entende de futebol e não viram grandes jogadores jogar, até porque não tem idade para isso. Então a gente tinha muita gíria. Então quem é da bola, quem é do campo, vai saber o seguinte: a arte de jogar bola, a seleção feminina, a mim me encanta muito mais. Até porque, de 1998 para cá, eu que era um apaixonado pela seleção brasileira, particularmente, a gente torce porque não tem jeito, mas aí veio 2002, torcemos pelo pentacampeonato na Coreia e no Japão, mas aí a Copa seguinte lá para cá, meu amigo, não tem como você torcer por uma panelada, e aí entra treinador, entra gente, sai gente que nem treinador era. O Dunga é treinador de quê? Foi 2 vezes treinador da seleção brasileira. Então é brincadeira o que se faz. Corrupção desenfreada, gente que é banido do futebol, que presidiu a CBF, outros que tem gente que está preso, como José Maria Marins, enfim. Então, assim, pra mim dá muito mais gosto ver a seleção brasileira feminina, de futebol feminino jogar, do que esses marmanjos aí que não estão jogando absolutamente nada. Uns porque realmente não tem condição nenhuma de jogar numa seleção brasileira. Outros porque realmente não tem nenhum compromisso. Enfim, não vou entrar no mérito dessa questão, mas Jairzinho esqueceu de dizer que nós temos, por exemplo, Marta é 6 vezes a melhor jogadora de futebol do mundo e é considerada a melhor de todos os tempos. Quem é Neymar mesmo? Conseguiu o que até hoje? Além de presepada. Não estou dizendo que ele não seja bom de bola, mas se ele reunisse o que ele tem, o potencial que ele tem para jogar futebol e fosse profissional, ele talvez fosse um craque. Mas não é. Não é, até porque não tem interesse em ser. Enricou muito, muito cedo, méritos dele, está aqui um frustrado porque não conseguiu ser jogador de futebol, um Zé Ninguém como eu falando do Neymar, né? Que absurdo isso, que é extremamente bem sucedido em sua carreira, milionário com todos os méritos do mundo. Mas assim, futebol por futebol, Jairzinho, você que jogou muita bola, mas fala muita bobagem, e essa você extrapolou todos os limites, mesmo porque nós temos um time excelente, que não foi campeão mundial ainda, a seleção feminina, mas dá gosto ver jogar.
diferentemente da masculina. Claro que não são comparáveis aos do seu tempo. Do seu tempo nós tínhamos jogadores. Gente, eu estou me estendendo muito nesse assunto, nós temos outros assuntos aqui, peço desculpas por ser prolixo em cima disso, mas eu quero fazer aqui não interessa a ninguém, é claro, não tem nenhuma relevância, mas eu quero dizer o seguinte, em termos de, só para completar esse assunto, com relação a essas comparações, né? E eu acabei dizendo que futebol por futebol, a seleção feminina tem jogado muito mais, apesar de não ter sido campeã mundial ainda. Mas você vê o comprometimento, diferentemente da masculina, que um ou outro até se dedica, e geralmente quem se dedica é quem não tem talento para estar lá. Mas está, e eu aqui, repito, um frustrado que não conseguiu, me lesionei muito cedo, não tive condição de ser jogador profissional, apesar de amar demais o futebol, daquele garoto e adolescente, aquele jovem que literalmente dormia abraçado com a bola, enfim. E eu aqui falando desses, né, que estão ricos aí, enfim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu digo, atenção, nós temos a íntegra de tudo que é dito aqui, gravado em nossa censura, para que, eventualmente, se alguém pensar uma frase fora de contexto para usar em outros textos com outros pretextos, até se tiver repercussão, tem como a gente dizer, quem falou isso é mentira, está aqui a íntegra do que foi dito. Eu, hoje, particularmente, não sei se acontece isso com você que é amante de futebol, você que gosta do futebol, mas eu perdi muito do interesse de ver uma partida de futebol, porque para mim é um saco. Eu sei que, como o Belchior diz, o novo sempre vem, eu sei que umas coisas são modismos, outras são tendências, vêm e ficam, o que tá aí vai disso aí para frente mesmo, não vai mudar, não vai voltar ao que era antes, até por uma questão de marketing, de mercado, enfim, de publicidade. Mas quando eu digo futebol, no meu tempo era coisa para homem. Eu não estou dizendo, não é sexismo, eu não estou dizendo que mulher não pode jogar bola. Acabei de dizer que dá gosto ver a seleção feminina jogar. Quando eu digo homem é postura. Talvez a colocação seja absurdamente inadequada. Mas assim, eu não gosto de ver, cada um faz sua vida o que quiser, não tenho nada contra quem usa. Mas a mim não agrada, você está vendo um jogo de futebol, antigamente chuteira era preta para todo mundo, as pessoas se comportavam em campo, sendo homem ou sendo mulher, né? Mas como o futebol, ele sempre teve por assim dizer, um apelo mais masculino, embora, repita, as nossas jogadoras têm jogado muito melhor do que os homens, com raríssimas e honrosas exceções. Mas você olha para um lado, o cara com cabelinho muito maluco e tal, ele gosta, o problema dele, é rico, faz o que ele bem entende. Cheio de tatuagens, os caras parecem uma página de um gibi, né? Ou aqui como é em Alagoinhas, aqui fala uma revista em quadrinho. Não dá, velho, uma chuteirinha colorida, essas presepadas que eu, sinceramente, não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que ninguém tem que pensar como eu. Antigamente você via mais comprometimento, no semblante dos jogadores, você via comprometimento, mais profissionalismo, ao contrário do que dizem que hoje o profissional, não, evoluiu a parte física, muita velocidade e força física. Praticamente você não vê futebol raiz. Claro, as coisas vão evoluindo, vão mudando, e quem sou eu para estar aqui falando? É apenas uma colocação pessoal que, repito, não tem relevância absolutamente para ninguém, a não ser para mim. Mas eu tenho perdido muito a vontade de ver um jogo de futebol em função dessas presepadinhas. Para mim, presepadinhas. Para muita gente é moda, é legal, então cada um pensa da forma que lhe convém. Vamos então para mais notícias nesta edição do programa Opinião. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro confirmou hoje, dia 24, por unanimidade, a decisão de tornar o prefeito do Rio atual, Marcelo Crivella, do Republicanos, candidato à reeleição, inelegível até 2026. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão. Caso obtenha uma decisão favorável, o prefeito poderá seguir na disputa. A discussão havia sido suspensa na última segunda-feira, dia 21, quando 6 dos 7 membros do TRE já haviam se declarado favoráveis à punição. Um dos advogados de Crivella, Alberto Sampaio, já antecipou que vai recorrer. No entanto, ele ainda não divulgou detalhes da estratégia da defesa. Bem, tudo pode acontecer. E envolvendo questões políticas, então, as interpretações, tudo pode acontecer. Acho difícil o Crivella reverter isso. Porém, eu não sou advogado, não sou bacharel em direito, muito menos especialista em legislação eleitoral. Se tivesse aqui com a sorte de contar com um áudio do meu querido amigo, um dos mais brilhantes advogados desse país, especialista em legislação eleitoral, com todo o seu conhecimento, o João Lopes Júnior, ele provavelmente dissesse, olha, eu preciso estar a par dos autos do processo para imaginar mais ou menos o que eventualmente pode acontecer. E aí, por que eu digo isso? Se nós prestarmos atenção na situação atual com relação ao julgamento, embora ainda caiba recurso,
contra essa decisão, mas eu considero um pouco difícil porque ela foi suspensa no dia 21 e 6 dos 7 membros do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro votaram favoráveis à punição. Um ainda não tinha votado. Dos 7, 6 votaram, um não tinha votado e a sessão foi suspensa. Acho quase que impossível o Crivella reverter isso, mas como nós sabemos todos, nas questões jurídicas, sobretudo envolvendo grandes interesses, não que os membros do TRE do Estado do Rio de Janeiro tenham algum tipo de interesse direto na eleição desse ou daquele, mas é muita coisa que pode acontecer, então vamos aguardar as chamadas cenas dos próximos capítulos. Deixa eu começar a ler aqui as mensagens em nosso canal no YouTube, que ainda não foi, vá lá, no YouTube, o programa Opinião Oficial. Charles Wenderson, tem o vizinho de Lula elogiando o regime e afirmando que fábricas passavam na frente, a outras convidando os trabalhadores que se encontravam na calçada. Hoje falam mal por oportunismo. Anos 90, quando a gente perguntava se alguém sabia jogar bola, a pessoa pegava a bola e mostrava também os lapões nos dedos. Hoje mostram os DVDs do PlayStation. Pois é. Tenho outros consoles também, né, Charles? Bons tempos, os nossos bons tempos. Para mim, a seleção acabou em 2006. Hoje é muita modinha e pouco futebol. Hoje se preocupam mais com o cabelo ser assanhado, né, do que com um gol. Verdade. Tem gente que ainda joga uma bolinha, os outros são fraudes mesmo, né? São jogadores que não deveriam estar nem em clube, quanto mais na seleção brasileira. Aliás, que convocação do Tite, hein? Mais uma. Tanta expectativa que carregou o Tite com relação a ser treinador da seleção brasileira. Que fiasco, hein? Que fiasco. Vamos lá. Cleide Santos, boa noite, Marconi, bom programa. Cleide em Salvador, valeu, Cleide. Antônio Oliveira Brito, boa noite. O Charles Wenderson diz boa noite a todos. Indo para o YouTube, quem for, não esqueça de curtir e se inscrever e compartilhar. Isso aí, parceiro. Rosa Paixão, abençoada noite a todos. Lela Canton, boa noite. Cecília Maia, boa noite. Cecília Maia, mulher de ação. Olha aí. Cecília Maia. Enfim, vamos a mais notícias. Aliás, Evaldo, tem alguma coisa a comentar sobre essa situação, essa matéria, o Crivella, enfim, até porque pode mudar muita coisa na eleição do Rio de Janeiro, né? Embora o Crivella esteja com a máquina na mão, mas já vimos em outras cidades, outras capitais, as pessoas até a véspera, né, com a eleição ganha, 80% de vantagem e não levou. Meu amigo Marconi, ouvintes do programa Opinião, Rio de Janeiro, né? Já perdeu, já foram governadores presos, teremos provavelmente mais um governador preso e agora o prefeito Crivella. Até 2026 inelegível. E ele perdeu de 6-0. Isso porque utilizou funcionários de empresas que eram da prefeitura para ajudar na campanha do Filho Segundo. Infelizmente, é um partido que tem força no Rio de Janeiro, elege deputados, que é o PSOL. Né? Mas o Rio de Janeiro não é referência política para lugar nenhum. Infelizmente, é a capital virtual do Brasil. Né? É a capital virtual, ou melhor, é de fato a capital, a gente nem sabe dizer mesmo o que é que o Rio de Janeiro é, porque o Brasília tem um presidente e os ministérios e os 3 poderes, mas a grande maioria dos funcionários públicos federais estão no Rio de Janeiro. Então, a gente não sabe muito bem o que é o Rio de Janeiro ainda, nesta agonia que é o Brasil, com a criação lá, há 50, 60 anos atrás, de Brasília. Mas está aí, mais um político, e esse que deveria dar exemplo, pego pela Justiça Eleitoral. Pois é, e se tiver algum precedente aí em alguma outra capital parecida com o Rio de Janeiro, particularmente eu desconheço, viu? Mas é tanta coisa que acontece no Rio de Janeiro que a gente fica, qualquer coisa não surpreende mais, né? Qualquer coisa relativamente ao Rio de Janeiro, no meio político-partidário, nas páginas policiais, não surpreende mais. E isso eu falo com muita tristeza, porque o povo fluminense não merece isso, né? O que tem acontecido com o Rio de Janeiro é de uma maldade tão grande, mas tão grande,
com a população daquela que é a cidade maravilhosa, e olha que eu estou falando do Crivella por ser o prefeito do Rio de Janeiro, mas o Estado fluminense todo sofre com os maus políticos que quebraram aquele Estado. Essa é a grande realidade. O Rio de Janeiro hoje está falido. Aliás, há muito tempo. Não é isso? Marcos Santos, boa noite, estamos juntos. Bom, vamos com mais notícias nesta edição. Nos aproximando quase que do final da mesma, o governo federal editou uma nova portaria sobre o procedimento para a realização de aborto em caso de estupro. O texto foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial da União e assinado pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Foi mantida a previsão descrita em portaria editada no fim de agosto, que autoridades policiais sejam comunicadas, isso aí pelos médicos, claro, independentemente da vontade da vítima de registrar queixa ou identificar o agressor. Porém, a palavra obrigatória foi retirada do trecho sobre a comunicação à polícia. A nova portaria não traz o trecho que determinava que a equipe médica deveria informar sobre a possibilidade de visualização do feto ou embrião por meio da ultrassonografia, caso a gestante desejasse. O texto anterior determinava que a paciente deveria proferir expressamente sua concordância de forma documentada, mas todo o artigo sobre esse item foi excluído. Pressões políticas sempre norteiam várias decisões. Essa não foi diferente. Agora imagine, os senhores, uma mulher, ela foi violentada e desse ato covarde, monstruoso, miserável, originou-se uma gravidez, obviamente que indesejada. Então, o entendimento anterior, a portaria anterior dizia o seguinte: era obrigação dos médicos de denunciar a polícia, de chamar a polícia e relatar o que aconteceu, independentemente da vontade da vítima. Hoje não. Daqui a pouco vão tornar a prática de estupro algo normal, natural. Só falta isso. Notem os senhores que, paralelamente e de forma extremamente contraditória, a Lei Maria da Penha, a legislações específicas, aumento de punição para determinadas agressões, ao mesmo tempo vem decisões esdrúxulas como essa. Né? A questão do aborto, legalização do aborto, não é um tema, a meu ver, nem para ser discutido. Quem é que tem o direito de interromper uma gravidez se esta não representar um risco iminente à vida, sobretudo da gestante? Onde é que nós estamos? Aí vem um idiota, que eu já falei o nome dele aqui, propor um projeto de lei que torna normal, que deve ser considerado normal, qualquer forma de relacionamento íntimo entre pessoas, independentemente do grau de parentesco. Ou seja, eu até fiz uma alusão com um trecho da canção de Lulu Santos, Toda Forma de Amor. Né? Consideramos justas toda forma de amor. Então isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E aí, toda vez que você fala contra determinados comportamentos, aí vem homofobia, não é? Um bocado de idiotices com relação a isso, mas quando você fala, embora estejamos no Estado laico, ninguém tem a obrigação de seguir essa ou aquela denominação religiosa, ninguém tem direito de impor a sua ótica com relação à fé, isso precisa ser respeitado, até porque, independentemente da legislação, independentemente do que diz a Constituição com relação ao país ser um Estado laico, o nosso Criador deu-nos o livre-arbítrio. Se Ele, que criou tudo e todos, deu o livre-arbítrio, quem somos nós, meros humanos imperfeitos, para querer ir de encontro a isso? Mas quando se fala dos preceitos bíblicos que nos foram dados, aí é desrespeito, você não pode falar, todo mundo vai contra isso, não é? Por outro lado, você tem que praticamente ser obrigado a aceitar como normal, natural, caso contrário, para não ser considerado alguém sem intelecto, alguém jurássico, né? Uma pessoa retrógrada, uma pessoa que merece algum tipo de punição, se não desrespeitar os preceitos bíblicos. Quer dizer, a ideia hoje disseminada, inclusive defendida por pessoas que estudaram bastante, alcançaram posições de destaque na sociedade, escrevendo livros e por aí palestrando, sendo referências em conhecimento, sinônimo de altíssimo e profundo ao mesmo tempo conhecimento a respeito de determinado tema, essas pessoas pregam exatamente o contrário do que a Bíblia determina.
Claro, respeitando a crença de cada um, mas observem onde nós estamos. Observem onde nós estamos. Ou seja, daqui a pouco, e aí o Bolsonaro falou de o Brasil vive uma cristofobia, aí ninguém fala, aí o cara é ridicularizado por isso, não por ter sido ele que falou, pouco importa quem falou, mas você já prestou atenção que muitos desses que defendem legalização do aborto, né, que a mulher mostre os seios e mais o que ela quiser por aí, porque o corpo é dela, né, o tal do empoderamento, já imaginaram que essas pessoas ridicularizam quando se fala de valores éticos, morais e familiares? A ideia de quem defende isso é justamente a anarquia, a baderna, o desrespeito completo e absoluto. Já perceberam isso? O assunto é polêmico, eu não vou aqui taxar ninguém, não vou aqui maldizer a quem quer que seja, mas é de se parar de pararmos para pensar. Estão colocando daqui a pouco a Bíblia como se fosse um livro qualquer que não tem função alguma, que não tem importância alguma, pelo contrário, que é um atentado ao intelecto, né? A forma correta de se viver. Para quem não sabe, a narrativa bíblica, que é verídica, claro, antes de todo o processo se desenvolver aqui na Terra, o que o inimigo fez? O que o opositor ao nosso Deus, porque Deus é um título, o nome dele não é Deus, independentemente de qual seja a sua religião, se você tem uma Bíblia, seja você católico ou de qualquer outra denominação religiosa, você pode procurar lá na Bíblia, que é onde ele diz, eu sou Jeová. Então o nome dele é esse, mas substituíram o nome dele por títulos, Deus e Senhor, né? Então muitos chamam Senhor, outros chamam Deus. Cada um age da forma como convém, como lhe convém. Mas o opositor, que é o inimigo, Satanás, ele não questionou o poder de Jeová Deus. Ele não é louco. Ele questionou a capacidade de governar, o direito de governar. Então, é isso que as pessoas em vários momentos fazem isso, talvez sem se darem conta. Sem se darem conta. Hoje virou status, virou moda e talvez seja até tendência você contradizer os preceitos bíblicos. E ninguém está aqui dizendo para você frequentar uma igreja, um templo, uma denominação religiosa qualquer. Ninguém está dizendo para você colocar a Bíblia debaixo do braço e você sair por aí pregando. Ninguém está obrigando você a frequentar lugar nenhum, a se batizar em lugar nenhum ou não. Está dizendo que a Bíblia funciona como uma bússola. Ela não tem uma regra específica para cada situação, mas treina a sua consciência para você aprender a discernir o que está certo e o que está errado. Sempre aprendemos, então todas as gerações anteriores a essas de 30 anos para cá, são todas erradas, porque o certo é o que está vendo agora. Você respeitar pai e mãe, respeitar os mais velhos, respeitar as regras, você ser obediente, você temer ao nome sagrado, temer no sentido de respeitar. Então tudo isso é bobagem. Tudo isso é idiotice, porque hoje é isso, a mulher vai para um protesto com uma micro-roupa, ela puxa sua parte íntima, sua roupa íntima, e defeca em público, e urina em público sobre a foto de quem quer que seja, porque ela está com uma máscarazinha que só cobre os olhos, né? Ela tem o direito de fazer o que bem entende, né? As paradas gays, que eu sou radicalmente contra, não o homossexual. As paradas nos moldes que são feitas, que é baixaria pura, e não é por ser parada gay, não. Poderia ser hétero também. Falta de respeito. Existem as casas, os quartos, os motéis para quê? É falta de respeito. Tem hora e local para tudo. E aí, um monte de gente seminua com uma presepada pornografia pura. Isso é normal? Tem gente que vai e leva os filhos para ver. Será que isso é normal? Quer dizer, a minha geração e toda a minha geração para trás, todo mundo idiota. Porque a gente respeitava. Porque a gente tinha respeito não só e primeiramente pelo que nos era ensinado com relação aos procedimentos normais ou preceitos bíblicos, como principalmente, não principalmente, mas como em seguida você honrar pai e mãe. Você, independentemente da sua idade cronológica, você não desrespeitar uma ordem de seu pai e de sua mãe, você respeitar os mais velhos, as instituições, as regras.
Tinha horário para tudo. Eu fui criado, e muitas vezes você é louco, sua mãe era louca, seus pais eram loucos, você... Já fui chamado de sargentão, de general, de uma série de coisas. Eu fui professor durante muito tempo da oficina de capoeira em um programa social do governo federal, e que uns carinhosamente, outros de forma, para tirar onda mesmo, me chamavam de Capitão Nascimento, porque é muito exigente. Mas, gente, presta atenção, exigir o cumprimento de regras não significa que você seja autoritário, não é isso, até porque o líder, ele dá o exemplo. Antes dele cobrar, ele dá o exemplo. E muitas vezes ele nem cobra. Então, como eu estava dizendo, você é taxado de alguém que não tem condição de viver em sociedade, porque você não é permissivo ao extremo, porque você não permite que tudo seja feito, qualquer coisa seja feita. Então, eu era de um tempo que a gente estava no quintal jogando bola, brincando, minha mãe determinava, época de férias mesmo, 15 horas, nem só lá 15 horas, 3 horas é hora da merenda. Você estivesse aqui presente, dentro de casa, para se lavar, né? Proceder com a sua higiene corporal para vir merendar. Se chegasse lá 3h30, minha mãe dizia, aqui não é pensão, não. Mas isso era para você aprender a ter responsabilidade, aprender a respeitar que você não tem empregada doméstica, e mesmo que tivesse, você tem que respeitar que aquele é um ser humano digno dos mesmos direitos e obrigações que você. Está de forma exemplar e digna, ganhando pão de cada dia, trabalhando, a gente chamava casa de família. E que trabalho doméstico é o pior que existe em termos de continuidade, de quantidade, porque você terminou de fazer uma coisa, passa para outra, que ela uma criança já bagunçou, até um adulto mesmo. Então ainda tem homem, tem babaca que diz que a mulher não faz nada. Não, minha mulher é dona de casa, não faz nada. Não faz nada, vai você, idiota. Vai você fazer o trabalho doméstico. Então é isso, a gente respeitar regras. Ah, não tô com sono. 9h30, 10 horas, pra cama, pro quarto. Ah, não tô com sono, pegue um livro, vá ler. O sono chegava rapidinho. Você tem horário para tudo. Você cresce e vira um cidadão, uma pessoa, um homem ou uma mulher, que vai ter bons exemplos para dar a seus filhos. Mas não, tudo isso hoje é babaquice, é loucura, é idiotice. Hoje virou status você desrespeitar. A moda é desrespeitar. Então é só uma proposição, por assim dizer, para que a gente faça uma reflexão. Você que é pai, você que é mãe, e será que você não está se deixando influenciar por toda essa forma deturpada de ver as coisas? Vamos lá. Alexandre dos Santos, eu como torcedor fico envergonhado. Na Copa de 77, não teve Copa em 77, só em 78. Os jogadores jogavam por amor pela camisa, hoje só por dinheiro. A Copa a cada 4 anos, 70, 74, 78. 78 foi na Argentina. A Argentina ganhou, precisava dar 5 no Peru, Peru com o timaço, deu 5 no Peru. Olha como o futebol é, né? Enfim. Mas valeu, obrigado pela sua participação. As pessoas continuam enviando mensagens. Tem mais do Charles aqui. Para mim, de aliança de 2006. O que mais aqui que você escreveu, meu caro? Deixa eu ver. Tem um projeto de castração química do então deputado Bolsonaro. Se estivessem preocupados, no mínimo, a amedrontar o estuprador, teriam colocado em votação para todos os representantes decidirem. Verdade, castração química em país... Se esse país fosse país sério mesmo, um estuprador, vamos ver, ele tem problema mental? Não tem. Não tem. Isso. Ou coisa pior. Quem mais aqui? Vi no programa Acorda Brasil que existe uma esperança de nossa ferrovia voltar ativa. Se isso acontecer, seria maravilhoso para a nossa cidade. Pois é, a cidade, ela se desenvolveu através da ferrovia. Por esse desrespeito às regras que o país está do jeito que está, não se vê mais questionamentos sem ofensas a uma autoridade. Pois é, hoje o professor não é mais autoridade na sala de aula, hoje o aluno entra, se ele quiser usar droga, transar na sala de aula, ninguém pode dizer nada. Hoje o pai teve uma imbecil, uma idiota, uma babaca, não sei nem como colocar, como nominar o comportamento daquela infeliz. Dizer que não, você pai, você mãe, você não tem o direito, o seu filho não é seu. Ele é um ser que tem uma personalidade e você não pode invadir o espaço dele. Que espaço? Qual é, mané, espaço? Quer espaço, negão? Quer espaço? Fique maior de idade e vai morar em sua casa. Se sustente. Mas mesmo assim, onde você estiver e me encontrar, onde eu lhe encontrar, me respeite. É assim. É assim. Já falei outras tantas vezes numa postagem que eu vi no Facebook, entre tantas idiotices que eu considerei, para muita gente não é, mas cada um, não vou aqui dizer o que foi nem afirmar, gosto é gosto. Mas eu vi uma postagem fantástica.
uma foto de um cipó e tinha embaixo a legenda, primeira vara da infância, minha mãe era juíza. Ótimo, maravilha, é isso que a gente precisa. Não sou a favor de violência, ninguém bater em seus filhos para machucar, né, para deixar marcado, por qualquer coisa, bater com raiva. Violência, não. Mas meu sogro tem algumas frases também que eu guardo comigo. Pé de galinha não mata pinto. Então, se precisar lá em casa, apanha. Já falei, conselho tutelar, atenção, meus filhos, se precisarem, apanham. Se merecerem, apanham, tá certo? É só pra ficar claro. É só pra ficar claro. Vou deixar filho engrossar o cangote e falar comigo grosso e ficar por isso mesmo? Mas de forma alguma. Aí vem um bando de babaca com lei antipalmada, uma série de coisas. Agressão, não. Porrada não conserta ninguém. Mas a depender da circunstância, antigamente você nem precisava, a depender do que você fez de errado, nem precisava apanhar, né? Mas em vez de você, por exemplo, uma palmadinha não faz mal, mas dá um castigo, tira o que ele mais gosta, ela mais gosta. Meritocracia. Ah, você gosta de fazer isso? Ó, quando você merecer, você tem de volta. Se fizéssemos isso, nós não teríamos tantos dissabores. Agora, é lógico que tem também a questão de espinho quando tem que furar nas com ponta. Minha avó já dizia. Então tem índole, tem o meio, tem uma série de circunstâncias, uma série de variáveis aí. O fato de eu agir assim, de outros agirem assim, isso nós não temos garantia de nada, principalmente hoje em dia com as péssimas influências. Nós não temos garantia de nada. Agora, fazemos a nossa parte, pedimos orientação ao soberano do universo Jeová que nos oriente na criação e que ele faça o resto, que ele nos dê força e discernimento para agirmos, para primeiro darmos os exemplos corretos e depois cobrarmos, exigirmos o cumprimento de obrigações, a garantia dos direitos mediante cumprimento das obrigações. E rogamos que o Pai Celestial os encaminhe, porque a gente não tem garantia de nada. Eu não posso aqui com arrogância, não, lá em casa eu isso e aquilo, ordem. Eu digo sempre para os meus, missão dada, missão cumprida, parceiro. Quando ele der uma ordem, você cumpra antes de eu terminar de falar. Não tem questionamento, não tem porquê nem para quê. Eu mandei e acabou. Sentamos, conversamos, lhe dei os exemplos. É assim, é dessa forma. Se faz assim, se não der certo, gente por aqui. Qualquer problema, nos participe. A mim e a sua mãe. Sentamos, conversamos, dialogamos sempre. Procuramos ser os exemplos. O faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não convence ninguém. Nossos filhos não costumam nos ouvir, costumam nos imitar. Então, não adianta você dizer cigarro é ruim, não fume, faz mal, se ele lhe vê com o cigarro aceso entre os dedos. Você não tem moral para você cobrar isso dele, porque você não está dando o bom exemplo. Agora, a partir do momento que há o diálogo, que há os exemplos, eu sempre digo, não questione, faça. Quando você quiser questionar uma ordem minha, você estará maior de idade se sustentando em sua casa. Até lá, a banda, a viola toca no ritmo que eu e sua mãe determinarmos. Ok? Estamos entendidos? Se fosse assim, na minha concepção, não quer dizer que eu esteja certo, muito menos que você tenha que concordar. Tá bom? Todavia, e para encerrar, não é com arrogância lá, é assim e tal. Não é, não tem que ser dessa forma. Primeiro, se dá o exemplo, se conversa, se ensina, se incute na cabeça da criança, não ideias erradas. Mas a Bíblia diz que você deve inculcar na cabeça e no coração dos seus filhos o que eles têm que fazer de correto, sendo você o exemplo. E a gente vacila de vez em quando. Já contei outras vezes que eu sempre disse, refeição à mesa. Não quero ninguém na frente do computador com prato, na frente da TV com prato, não, é à mesa. E aí, certa vez, convocação para a Copa de 2014. E eu tinha chegado do trabalho, todos já tinham almoçado, isso já era de tarde, 3 para 4 horas da tarde, e eu morava numa casa, tinha uma área de serviço coberta, onde a gente fazia as refeições, por ser área aberta e tal, e aí quando eu vi convocação da seleção, instintivamente eu peguei o prato, nem fui para frente da TV, fiquei assim de longe olhando, o meu mais velho disse, o senhor não falou que refeição é na mesa? Na hora eu pensei em dizer, mas que filho do... Não, mas ele tá certo, se eu cobrei, voltei para lá. Voltei para a mesa, só pedi para aumentar um tantinho assim o volume da TV para eu ouvir a convocação. Então é isso, você não pode, você dá institui uma regra, você dá uma ordem e você descumpre, não faz sentido, não faz o menor sentido. Então é isso, não estou aqui para dizer a você como você deve criar o seu filho. Né? Estou aqui eu compartilhei com vocês o que eu acho. Você pode achar, você pode pensar e agir de forma completamente diferente da minha. Não sou o dono da verdade, não estou aqui dizendo como as coisas devem ser. Estou compartilhando o meu jeito de ser, que pode ser bem diferente do seu, tá bom? Deixa eu ver quem tem mais aqui, enviando mensagens pra gente. Valdejose Cavalcante Albuquerque, indo para o YouTube.
O Alexandre Santos diz, é verdade, a Copa de 78, acabei de comentar, é igualmente o Bahia, a Vitória, como é? É igualmente o Bahia e o Vitória, são times de revelar jogadores. Estou em Salvador, não aguentam 2 contos de réis no bolso, eu sou Carcará. É porque acho que o corretor, ele mais atrapalha do que ajuda, né? Mas valeu, Alexandre, ele disse que é Carcará, deve ser, o Carcará é o mascote do Atlético de Alagoinhas, ou do Alagoinhas Atlético Clube. Tem mais mensagens lá no YouTube também, deixa eu ver aqui. O Estado que... Não. O Estado que tudo, até nossos filhos, é isso mesmo. O Estado quer tudo, menos nossos filhos. Menos Estado, por favor, é o que diz o Charles. Antigamente, a nossa vergonha muitas vezes nos punia, sem precisar apanhar, bastava olhar. Meu avô era bom em me fuzilar com os olhos. Pois é, às vezes a gente dava uma vacilada, só naquela olhada assim, a gente sabia, né? Ferrou, fiz besteira, a casinha caiu. Tinha coisa que você sabia. E outra coisa, quando você disser a seu filho, se você se ensinou qual é a regra, se dá o exemplo, só como sugestão, se disser você vai ficar de castigo, não retroceda não, você perde a moral. Se você disser vou castigar, pedir desculpa, não tem problema, tá desculpado, mas tá de castigo. Minha mãe era assim. Se minha mãe disser você vacilou, você vai tomar uma surra, minha mãe nunca bateu ninguém com raiva. Ela se acalmava primeiro, tranquilo, e ela batia da seguinte forma, vá ali, pega aquela escovinha, ou aquela sandália, geralmente era um tamanco, estenda a mão, sabe por que você está apanhando? E aí o primeiro bolo, pá! Não chore, eu estou lhe batendo, por isso, por que eu falei com você? Bote a outra, tranquilamente, aquela sua meia dúzia de bolos, 6 em cada mão, levava uma meia hora, porque ela dava o primeiro, e ardia pra caramba, e ela explicava a você o porquê, e fazia toda a sua trajetória, tudo que você passava em tua cabeça, tudo o que tinha acontecido, o que ela falou, o que ela explicou, o que ela cobrou, o que ela deu de exemplo e como você negligenciou. Quer dizer, numa segunda oportunidade, você ia pensar 2 vezes antes de quebrar uma regra, tá bom? Mas foi o vizinho, foi o colega. Não tenho nada a ver com o filho dos outros, tem a ver com você. Não é porque eles fazem que você vai fazer. Bote a outra mão. Pá. E se você... um tio, uma tia, um parente qualquer, um avô, uma avó, não, peraí e tal. Ela dizia logo, não se meta, a criação dos meus filhos é comigo. E se você fosse para casa de um parente, você podia ficar 15 dias lá. Você quando chegasse, faça favor aqui, e aí como é que foi? Tudo bem? Gostou? Como foram as férias? Legais? Me conte. Aí você conta, ótimo, depois de tudo beleza. Agora você se lembra que eu falei que você ia apanhar antes de você ir? Mas mãe, não, vá ali, pegue a escovinha, pegue minha sandália ali e volte aqui. Era bem assim. E hoje eu agradeço muito os meus irmãos também. Você pode pensar diferente, é um direito seu. De repente você age de forma diferente e dá certo. Cada um cria os filhos da forma que lhe convém, não é verdade? Tem gente que diz, eu nunca dei um tapa em meu filho. Parabéns, se nunca precisou, ótimo. Mas os meus, se precisar, tomam sim. Lela Cantão também indo para o YouTube. A Miriam Monteiro, boa noite, mais uma vez. Vamos com as últimas informações. Aliás, Evaldo Silva tem participação do Evaldo. Nós estamos nos encaminhando já para o final destas lives. Eu digo destas lives porque estamos em nosso canal no YouTube, Programa Opinião Oficial, e estamos também através do Facebook. Diga lá, Evaldo, qual é o recado de agora? Olha, Marconi, pense no estresse que está dando dentro do governo federal esta nova portaria, viu, cara? Por quê? Porque o governo Bolsonaro, as bandeiras do Jair Messias Bolsonaro e dos seus seguidores e das pessoas que elegeram ele, essas bandeiras, as pessoas têm o maior cuidado. É muito diferente do pessoal da esquerda. Mas a gente, desde mais cedo que nós estamos ouvindo e comentando sobre a questão das ações que vêm de forma sorrateira, por baixo, quietinho, e esta ação do governo federal agora, através do ministro Pazuello, esta portaria não agrada a nenhum conservador, não agrada às pessoas comuns que apoiam o governo Bolsonaro, não apoiam os cristãos, não apoiam de jeito nenhum esta atitude do Pazuello. Por quê? Por algumas ações, por ele ter ouvido e eles terem cedido à pressão da esquerda, mesmo porque, olha só, olha os trechos que foi tirado, a obrigatoriedade, né, e as informações dos danos que traz a uma mulher a questão do aborto.
As pessoas podem até dizer, mas Evaldo, o aborto é tão comum no Brasil, em várias cidades. Os profissionais de saúde ganham dinheiro fazendo vários abortos, compra de remédio na farmácia. Meu amigo, uma coisa é ser feito de forma clandestina. A outra coisa é ser feito de forma institucional. Claro que o aborto no país já é legalizado em virtude do estupro, isso, aquilo. Mas imagina aí o médico, Marconi, chega lá, recebe uma mulher com a barriguinha já, com um filho de 4, 5 meses, e diz assim, olha, eu fui estuprado e não quero ter essa criança. Eu quero abortar. Peraí. Você foi estuprada, é um crime. Então vamos aqui, ó, 190, você vai ter que ser ouvida pela Polícia Civil para ser investigado, se iremos fazer o aborto ou não iremos, ou vamos fazer o aborto se for comprovado, se for realmente o estupro. É preciso que as coisas sejam feitas de forma correta. Nesse país, tudo é feito assim nas coxas, e tudo é feito na pressão da esquerda para ou desmoralizar o governo federal, ou exatamente para desmoralizar aquilo que o país é. Um país conservador, um país cristão, anti-aborto. Então, Marconi, esta decisão do Pazuello está dando dor de cabeça ao presidente. Já, 19 horas, eu quero ver até o que ele vai falar, viu? Muito bem, Evaldo Silva, dito isto, vamos com a matéria restante de hoje. O governo federal editou uma nova portaria sobre o procedimento para o aborto em caso de estupro, mas isso ainda pode ser que tenha um retrocesso, justamente por conta do que o Evaldo comentou agora. Então, não sei, não vou aqui afirmar que isso aí é martelo batido. Tomara que não, mas temos aí que aguardar. Mudando de assunto, a Polícia Federal investiga por suspeita de corrupção contratos assinados pelo atual ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, quando este era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O ministro não é formalmente investigado, mas o nome dele é citado 17 vezes ao longo das 59 páginas do inquérito. A informação é do blog do Fausto Macedo, no Estadão. Elogiado com frequência pelo presidente Jair Bolsonaro como entregador de obras, Tarcísio foi diretor do DENIT entre 2012 e 2014 durante o governo de Dilma Rousseff. É ele quem assina parte dos contratos investigados na Operação Circuito Fechado, que no início do mês apontou desvios de 40 bilhões de reais dos cofres públicos por meio de uma empresa de tecnologia. Ao todo foram anexados pela Polícia Federal 9 documentos assinados pelo então diretor do DENIT. Em 7 deles consta apenas o nome de Tarcísio como representante do órgão. Partindo do princípio que ele não é investigado, eu vou me abster de tecer qualquer comentário a respeito do Tarcísio. Aqui, se os senhores não prestarem atenção, o ministro não é formalmente investigado. O nome dele aparece, porque ele era o diretor do DENIT. Mas vamos aguardar, até porque maiores detalhes não foram divulgados com relação a essa operação da Polícia Federal. Aliás, é uma investigação por suspeita de corrupção em contratos assinados. Vamos aguardar, porque se foi, seja quem foi o Tarcísio, a Glória Menezes, qualquer um, se for, vai cair na porrada aqui. Não tem essa de é governo, é oposição, é Bolsonaro, é Lula, é Maluf, é Sarney, qualquer um. Aqui, não, na opinião, não tem esse negócio não. Errou, a gente vai criticar sim. E com a última informação de hoje, a Secretaria Municipal lá de Magé tá pegando fogo, porque a secretária de Saúde, a Karine Tavares, foi presa na Operação Garrote, deflagrada hoje, dia 24, pela Polícia Federal, que investiga o desvio de recursos do Sistema Único de Saúde mais um, no SUS, estimado em mais de 9 milhões de reais. De acordo com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, hein? A secretária foi levada para a delegacia da Polícia Federal em Niterói, na região metropolitana do Rio. Além da secretária, um vereador do município também estaria ligado ao esquema, porque seria o proprietário do laboratório. A operação investiga crimes de dispensa ilegal de licitação, fraude em licitação, peculato, que é roubo praticado por funcionário público, falsidade ideológica e organização criminosa. Conforme a Polícia Federal, as investigações começaram em julho de 2020 e foram conduzidas pela Delegacia de Polícia Federal em Niterói, com o apoio do Departamento Nacional de Auditoria do SUS, o DENASUS. As operações e apurações indicam a contratação fraudulenta de um laboratório pelo município de Magé, no Rio, para a execução de exames laboratoriais. Segundo a Polícia Federal, foram identificadas diversas irregularidades na contratação, como o direcionamento da escolha do laboratório, além de fraudes nos processos de chamamentos públicos e nos de execução. A Operação Garrote conta com 40 policiais federais para o cumprimento de 2 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão, inclusive na Secretaria Municipal de Saúde, no laboratório e em outros endereços vinculados aos investigados. Os mandados foram expedidos pela Primeira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal,
Foi usada a palavra garrote para nomear a operação, porque esta é a medida usada para estancar sangramentos, em alusão ao encerramento da sangria dos cofres públicos na saúde. Não tem jeito, um país de dimensões continentais e corrupção em todos os lugares, praticamente. Vamos lá, Evaldo, o seu comentário derradeiro nesta edição. Marconi, ouvintes do programa Opinião, veremos muitas ações dessa da Polícia Federal até o fim do ano. Será que este ano não teremos esse mês, semana a semana, não teremos um dia em que não vamos comentar sobre desvio do dinheiro da saúde, desvio de dinheiro público? O interessante é que você vê essas ações, são secretários, né? São prefeitos, são pessoas que estão envolvidas na vida pública, seja elas eletivas, seja concursadas ou indicadas. Mas a ânsia é a vontade de meter mão no dinheiro público, e eles têm a certeza que nunca a Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal vai chegar neles, Marconi. O que eu torço é que venha para cá, para a Bahia, é que venha para o interior da Bahia, que chegue nos nossos secretários, nos nossos prefeitos, que todos aquilo que a gente acha que realmente está acontecendo seja confirmado com ações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal nas nossas cidades. Não podemos ver discursos da esquerda dizendo que o governo federal é culpado pela questão da saúde do Brasil, enquanto secretários e prefeitos, no final lá, já chegando no povo, eles que estão ou roubando o dinheiro público ou desviando o dinheiro público, que também é um roubo, uns botam logo no bolso, outros desviam e não fazem seus papéis. E, claro, agora que está chegando a eleição, é importantíssima essas ações da Polícia Federal, porque precisamos quebrar o Caixa 2 urgentemente, Marconi. Olha, gente, boa noite, que vocês tenham uma noite tranquila de quinta-feira. Amanhã é sexta-feira, vai sextar, e vamos aguardar mais ações da Polícia Federal, Marconi. Um abraço, velho, e até mais. Valeu, Evaldo, muitíssimo obrigado também pela sua participação. Nós também estamos nos despedindo, eu e a produção do programa Opinião, estamos nos despedindo por hoje, agradecendo a você por tudo. Antes aqui, o Alexandro, ele fez uma pergunta, ele disse que viu, ao assistir um programa de uma rede de televisão falando mal do nosso município, sobre a manifestação política que os prefeitos estão convidando a população para ir para as ruas, falou sobre Alagoinhas no programa da Rede Record. É verdade isso? Eu não posso lhe afirmar, porque eu não vi. Aliás, eu pouquíssimo vejo TV, quase nunca vejo TV, mas eu não tenho muito a dizer. Não duvidaria, não sei se é verdade, até acho que não, mas não me surpreenderia, melhor dizendo. Manuel Souza, boa noite, meu nobre. Boa noite, meu caro, muito obrigado pela participação de todos. Charles Wenderson, parceiro, a todos, muito obrigado. Estamos encerrando esta edição, desejando que o soberano do universo, Jeová Deus, permita que a gente volte a se encontrar na edição de amanhã, aqui no programa Opinião. Que você tenha uma noite abençoada, evite os excessos, faça o bem sem olhar a quem. Não esqueça que nenhum caminho é longo demais quando um amigo nos acompanha. Valeu, até amanhã, gente. HBS Select. HBS foi criada para pessoas diferenciadas, como você. Sempre pagando o seguro e nunca precisa dele. Por isso que surgiu a HBS. Seja exclusivo, seja HBS Select. Só os melhores têm. Acesse www.hbsselect.com.br e faça seu cadastro. Não é válido para menores de 35 anos. HBS Select. Você não nos escolhe, nós que te escolhemos.
Você já imaginou ter como carro reserva um Corolla, BMW ou uma Mercedes só na HBS Select? Ou um mordomo para resolver tudo para você só na HBS? Além de tudo, te damos como bônus assistência médica coparticipativa para você e seus familiares. Só os melhores têm. A cada 10 cadastros, 3 são aprovados. Você também pode ser uma HBS Select. Faça seu cadastro. Se você for aprovado, ganhará um brinde. www.hbsselect.com.br. Proteja seu carro com quem tem o selo CIFPV. Ligue 75 30 31 98 50. HBS Select. Você não nos escolhe, nós te escolhemos. 7h27.